Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Vá e não peques mais. Palavras ditas por Jesus. Emmanuel comenta na lição 50 do livro Pão Nosso: preserva a ti próprio. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore terra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não ampara poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântano. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A meditação que não respeitas na dosagem, na oportunidade que lhe dizem respeito, a medicação, aliás, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da tua própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. De balde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Eu lembrei aqui que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz respeito ao aborto, de maneira mais direta, que os Espíritos perguntam assim: constitui crime a prática do aborto? E a resposta inicial ela fala assim: constitui crime sempre que violais a lei de Deus. Então, é uma resposta assim, né, que se a gente souber, tiver olhos para ver, ouvidos para ouvir, você vai ver o que os Espíritos quiseram dizer. Antes de condenar, vamos pensar o seguinte, que toda e qualquer violação à lei de Deus constitui crime. Então constitui crime egoísmo, orgulho, vaidade, falta de perdão, falta de indulgência com as imperfeições dos outros. Todas essas violações ao Evangelho do Cristo, elas constituirão crime. E é claro que a palavra crime aqui, no contexto de hoje, vai ser trocada pela palavra pecado. E é muito interessante você ver mais uma vez a construção poética do Emmanuel, trabalhando aqui semente, árvore, fonte, água, fruto, terra, enxada, flores, amigo. Ele está trabalhando principalmente os elementos mais básicos da natureza para mostrar para a gente o seguinte: vamos fazer a comparação, né? Se a pessoa continua ainda mergulhada no pecado, no crime, e a gente às vezes usa a palavra crime, né? Mas a palavra crime ela tem que ter uma extensão mais ampla, não ficar restrita somente a esses comportamentos que foram postos no papel pela sociedade, sancionados, aprovados. Não, tudo que está contrariando o Evangelho vai se constituir para a gente o pecado, e que, se for a semente, não vai deixar que a semente brote nunca. Se for a árvore, não vai deixar a árvore exposta para destruição o tempo todo. Se for todos esses exemplos que Emmanuel veio dizer para a gente. Então o que acontece? Significa dizer que nós, enquanto espíritos que estamos aqui procurando chegar ainda ao nível de felicidade, conhecer a felicidade, enquanto a gente estiver mergulhado nesses pequeninos tropeços que a gente tem, a gente não vai conseguir degraus mais altos, não vai conseguir ter aquela permissão para estar conhecendo casas mais bem-aventuradas da morada do Pai. A gente vai ficar parecido aquele exemplo que tem no Evangelho de Jesus, quando fala do Lázaro e do rico, que ele fala para o rico: mas o Lázaro, né, ele era só um mendigo, estava lá sentado do lado do Pai, eu estou aqui, e a distância que existe entre um e o outro é muito grande, parece até um abismo. Né? Então o que acontece? Não vai encurtar a distância, a questão é muito simples da gente conseguir entender. Mas para a gente entender, dentro dos conhecimentos até que a doutrina espírita ela dá para a gente vai entender que o magnetismo ele é uma das principais forças do universo. E nós trazemos uma carga magnética dentro da gente. O que determina essa carga magnética? Determina vai ser
os meus sentimentos principalmente e os pensamentos que eu estou nutrindo dentro de mim para poder estar formando esse sentimento. Mas o sentimento principalmente vai ter na carga magnética. Quando eu falo carga magnética, algumas pessoas estranham, principalmente aqueles que não estão acostumados a estudar o tema. Mas o que é o magnetismo? Tem pessoas que carregam coisas tão boas que só pelo fato de você chegar perto dessa pessoa você já se sente mais aliviado, mais calmo. Só o fato de tocar, como foi o caso de Jesus. Jesus teve gente que só tocou nele e obteve cura, alívio físico, e dele parar naquele momento e falou: quem foi que me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Quer dizer, tem gente que traz uma coisa tão boa dentro dele, né, que são esses pensamentos bons, os sentimentos o tempo todo, que transmite através desse magnetismo, né, tem essa capacidade de envolver as pessoas e modificar, né, pelo menos provisoriamente, aquele quadro que ela está vivendo. E tem o contrário, tem aquelas pessoas que são tão negativas. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente está deixando nossos pensamentos tomarem rumo. A gente só fica pensando o tempo todo em discussão política. O momento é para isso, sim, da gente rever nossos conceitos, tudo bem, mas não para agressão o tempo todo, para ataque o tempo todo, não é para isso. Né? Então a gente fica se cercando de fluidos, né? Vamos usar essa palavra aqui, fluidos negativos o tempo todo, e fluidos que são perceptíveis por quem tem um pouquinho mais de sensibilidade, porque tem gente que você chega, só de chegar perto da pessoa, você sente falta de ar, você sente um desconforto, sente aquela dorzinha de cabeça, e sabe até identificar, fala: caramba, isso está vindo daqui. Então eu tenho que evitar aqui, né, por enquanto, até para a minha própria sanidade aqui, para a minha própria integralidade aqui física, eu tenho que manter uma distância. Né? A gente vai se preparando ao longo do tempo, igual o Cristo, para estar em todos os lugares e estar irradiando o tempo todo luz, sem ficar absorvendo o que tem de negativo no ambiente. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai começar a pensar assim: o que vai compor esse fluido, que vai determinar o magnetismo que eu tenho, são meus sentimentos, meus pensamentos. E se eu estiver ainda mergulhado nesses, entre aspas, pecados, eu estou simplesmente me afastando de mim a possibilidade de daqui a pouco ter portas abertas para estar conhecendo moradas mais bem-aventuradas aí da casa do Pai. Então o trabalho dessa vida consiste nisso. A primeira coisa, né? Eu cheguei à conclusão já: eu sou um espírito imortal. Olha que coisa boa, eu não morro, jamais. Eu fui criado pelo Pai, eu sou filho de Deus como todo mundo. Né? Então não existe privilégio na criação. Eu estou passando esse momento aqui agora, né, nessa existência aqui num planeta como a Terra, onde todos nós temos dificuldades, mas todos nós diariamente a gente aprende uns com os outros. E enquanto eu não mudar os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, enquanto eu não tirar esses pecados que atrapalham a semente de crescer, a árvore de desabrochar, vai secar a fonte, né? Tudo que ele disse aqui para a gente, enquanto eu não fizer isso, eu não vou conseguir o objetivo maior que está sendo o meu progresso, o aprendizado que tem por trás disso tudo, porque a gente vai chegar à conclusão mais cedo ou mais tarde que a Terra é uma escola maravilhosa, embora seja um vale de muitas dores, de muito sofrimento. A gente sabe que o sofrimento está para todo quanto é lado e a gente até se sente privilegiado de já estar a um ponto de não estar deixando que esse sofrimento contagie tanto a gente. A gente já consegue obter prazeres através do contato com a família, do contato com os amigos, que inclusive tem um momento que ele fala aqui para a gente também: o amigo que não conservas, ele acaba fugindo do teu caminho. Saber conservar a amizade, vai falar a medicação também, né? Então, se eu não guardo o favor do alto respeitando em ti mesmo, se não uso conhecimento elevado para benefício da minha própria felicidade, se eu não estou aproveitando a contribuição que vem de cima, o que vai acontecer com a gente? Né? De balde improvisarão eles milagres de amor, paciência, tudo para ajudar a gente, mas é nós que temos que colocar na cabeça: vá e não peques mais. Todas as doenças que tem aqui na Terra resultam ainda dos pecados, entre aspas, praticados por nós mesmos. Jesus, em todas as curas físicas, ele falava isso: vai e não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Ou seja, de maneira bem direta está falando, só está acontecendo isso por conta dos pecados. E outra coisa que ele falava sempre, né? Sua fé te salvou. Então vamos ter fé e vamos buscar diariamente essa leitura, esse estudo que vai fortalecendo aqui a nossa consciência, para que quando a gente estiver prestes a cometer algum ato que seja contrário ao Evangelho de Jesus,
aquela vozinha vai chamando a nossa atenção, nos chamando para o caminho reto. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos mais uma vez a Emmanuel.